Fala galera, hoje eu vou tentar falar sobre como começou a amizade do Toma e o Accelerator. E é claro, se der tempo, eu vou aproveitar para trazer a verdade sobre a conexão do Accelerator e o Toma com o plano do Alastair em destruir todo do lado da magia. Para começar, vamos logo trabalhar sobre essa amizade desses dois protagonistas. Afinal, você que só assistiu o anime deve ter terminado o anime com aquela impressão: eu não gosto do Accelerator porque ele tá naná. Eu não gosto do Toma porque ele tá naná. Na verdade, você só é fã um do outro e acabou ficando com ódio do outro. Só que pra nós da novel, se você ver até em alguns vídeos, você vai ver alguns comentários do tipo eles estão meio amiguinhos demais, até podemos dizer. Acho que eu vou colocar alguns na tela se eu acho. E você deve ter ficado meio perdido no tipo, por quê? Explicando passo a passo, vamos começar a detalhar sobre a amizade deles desde o começo. Depois que Toma derrotou o Accelerator lá no arco das irmãs de Index, para terminar com o experimento de transformar o Accelerator em um level 6, Accelerator começou a odiar Toma. Apenas a visão de Toma era o suficiente para deixá-lo furioso, como quando ele viu durante os eventos do SS1. Só que já tinha sido deixado claro para nós que assistíamos ou líamos que inconscientemente o Accelerator também tinha um pouco de ciúme daquele lado heróico do Toma, só que nunca quis demonstrar. E isso foi levado ao auge durante a Terceira Guerra Mundial. Isso porque lá na Terceira Guerra, claro que tivemos um desenvolvimento dessa coisa de vilão dele em todo o resto da coisa, mas na Terceira Guerra foi levado ao extremo, porque foi quando a Last Order começou a precisar de ajuda, e a todo momento ele ficava pensando que ele não conseguiria ajudar ela porque ele era um vilão. Quando a Misaku Oshi apareceu e ele percebeu que para ajudar a Last Order ele precisava atacá-la, mas se ele fizesse isso ele voltaria a ser uma das pessoas que maltratava as irmãs, fez com que o estresse mental dele chegasse ao máximo. Claro que do lado do Toma também não foi nada fácil. Afinal, a primeira experiência que ele teve com o Accelerator foi dele machucando as irmãs, então desde o começo ele já não tinha uma boa visão do Accelerator. Só que diferente do Accelerator, o Toma nunca colocou rótulos em ninguém, ele nunca colocou rótulos em si mesmo como um herói ou rótulo no Accelerator como um vilão. Ele apenas marcava as pessoas que ele queria proteger e as pessoas que tentavam machucar essas pessoas. Assim, ele queria proteger as irmãs, e o Accelerator naquele momento era alguém que queria machucar elas. Ao mesmo tempo que depois que isso passou, o Toma não guardou o rancor do tipo, eu não gosto mais dele por causa disso. Ele nunca foi desse tipo de pessoa. E isso tudo vai se compilando até chegar naquele momento na Terceira Guerra, quando o Accelerator está mais quebrado possível, pois ele via que não podia ajudar a Last Order, viu que machucou a Misaku Oshi, e o Toma acabou de chegar na frente dele, já que o Toma também tinha ido em direção à Terceira Guerra. Quando eles se encontram, o Accelerator estava se sentindo de vários sentimentos ao mesmo tempo. Ele estava se sentindo culpado por não ser forte o suficiente para salvar ela, a Last Order. Ele também estava se sentindo frustrado por ter visto que voltou a fazer algo que ele fazia quando era alguém extremamente mal, que foi machucar uma das irmãs. E ele voltou tudo isso, além do ódio que ele sentia pro Toma, ele tentou jogar todos esses sentimentos, jogando como se fosse culpa do Toma, falando que o Toma é o herói da história, então o Toma quem deveria ter salvado a Last Order, ao mesmo tempo que ele também se sentia mal por saber que não era culpa dele. Todos esses sentimentos podem ser vistos durante a segunda batalha do Toma e do Accelerator. Durante essa luta, dá pra ver um monte de frustrações que o Accelerator carregava junto com aqueles sentimentos negativos em forma de asas negras, totalmente loucas e sem forma, tanto que elas não paravam de sair, independente de quantas vezes o Toma tocasse nela com o Imagine Breaker, e a forma desgovernadas que elas se movimentavam. O Toma, por sua vez, também tentou entender o lado do Accelerator. Ele não sabendo o motivo do Accelerator ter chegado ali, ele tentou escutar as palavras dele e tentar entendê-lo. Claro que no anime isso foi bem mais reduzido, já que eles rusharam muito a terceira temporada de Toaru, mas ainda deu pra entender mais ou menos que era isso que ele tava fazendo. Ele tava tentando entender todo aquele sentimento que o Accelerator tava passando naquele momento. E finalmente, quando o Accelerator já não aguenta mais e grita, falando pra ele que ele devia ter salvado a Last Order, porque o Accelerator não é o herói da história, é o Toma, e o herói deveria salvar uma garota inocente que tava tendo que sofrer tanto. O Toma finalmente entende pelo que ele tava passando e fala pra ele, derrotando o Accelerator, e falando logo, gritando: eu nunca disse que eu era o herói, e também nunca disse que você era
era o vilão. Aí ele falou: eu só faço o que eu quero fazer, então também só faço o que você quer fazer. Se você quer proteger essa garota, lute com todas as forças para protegê-la. Isso também ajudou o Toma a entender um pouco mais do problema que ele estava passando, nas motivações dele de salvar a Index. Essa batalha contra o Toma foi de extrema importância para o Accelerator no final, porque foi isso que fez finalmente ele entender que não existia motivo para ficar botando essas classificações em pessoas. Não existe realmente um verdadeiro vilão ou um verdadeiro herói. Aquele que ele considerava ser a pessoa mais justa, um herói, que ele botava em um pedestal, que era o Toma, mesmo não querendo aceitar que ele fazia isso, na verdade nunca foi um herói, ele sempre esteve fazendo o que ele queria. E o Accelerator também não devia ficar nessa, preso em uma classificação. Não é porque ele é um vilão ou porque ele nunca vai poder se tornar um herói. Ele quer fazer algo, então ele deve fazer, independente das classificações. Claro que após a Terceira Guerra Mundial, até mesmo no primeiro arco após a guerra, o Accelerator ainda falava no Toma como um herói, que ele via em pedestal, coisa assim, mas nessa vez a gente via que ele já não tinha mais raiva quando ele falava sobre o Toma, ou ele não tinha mais nenhum sentimento que fizesse ele não querer pensar no Toma. Ele simplesmente começou a pensar no que ele estava fazendo, se ele também estava bem depois da guerra. Afinal, ele sabia que a guerra tinha marcado a vida que ele tinha que traçar agora, ele já não podia viver da mesma forma. Então ele mostrava um certo grau de preocupação com o Toma em como ele está vivendo agora. E isso continuou, até mesmo vemos que agora o Accelerator já fica perto do Toma mais normalzinho, quando a Livinha leva o Accelerator, o Chiagi e o Toma para se sentar no quarto do Toma lá, para eles começarem a fazer uma discussão sobre tudo que eles devem fazer, sobre a magia. Eles começam a conversar lá e a gente vê que o Accelerator conversa com o Toma como uma pessoa normal que ele encontrou na rua. Isso continua por um tempo, onde não temos mais uma loucura de sentimentos quando vemos um e o outro, mas quando finalmente chega no arco da invasão do Havaí, vemos como o Accelerator acalmou o Toma e tornou amigo dele, lutando ao lado dele na invasão do Havaí, confiando nele o suficiente para emprestar seus poderes e as suas ideias durante o projeto Agitate Halation. O Accelerator chegou a dizer: Toma, você sabe o que precisa fazer? E quando Toma respondeu sim, o Accelerator declarou: então vá, não sou eu o protagonista daqui, você é. Após ouvir isso, Toma já responde: esses heróis estão sendo controlados pelo projeto Agitation Halation. Tenha cuidado. O Accelerator responde a ele, encerrando a conversa: com quem você pensa que está falando? E aqui parece que o Accelerator já consegue ficar confiante quando está perto do Toma, até mesmo com sua relação a ele. No entanto, o Accelerator também reconhece que ele nunca será exatamente como o Toma, e portanto deixa o Toma pegar os holofotes daquela situação. E dessa vez vemos que ele não se sente mal com isso, não é tipo quando ele pensava que ele não podia ser o herói. Dessa vez ele queria que o Toma fosse o herói. Já durante o volume 10 é mostrado que o Accelerator agora se preocupa com o Toma a ponto dele perder para ele propositalmente, para que a Cidade Academia e os outros Esper Level 5 não venham atrás dele. O que é que eu tô falando sobre isso? Bom, eu acho que eu vou ter que contar um pouco. Vocês se lembram da deusa Otnus, não é? Não tem como esquecer da minha linda deusa Otnus. Sem fuleiragem. Bom, então, depois que acontece tudo aquilo no arco dele, eu falei pra vocês que o Toma declarou guerra contra o mundo pra proteger a Otnus, não é? Exatamente. Por causa disso, foi ordenado pra todos da Cidade Academia, todos os Esper, que fossem atrás do Toma e o matassem pra pegar a Otnus de volta, matar ela. E o Toma, como tava protegendo, seria alvo também. Ela foi realmente uma guerra contra o mundo. Naquela situação, todos os Espers level 5 da Cidade Academia também receberam essa missão para matar o Toma e foram ordenados para ir atrás dele. E daí acontecem umas coisas e finalmente o Accelerator chega na frente do Toma, que estava caminhando para proteger a Otnus. Na verdade ele estava caminhando para recuperar uma cura para ela lá de umas coisas que aconteceu. Não vou dar spoiler de novo. Então eles acabam se encontrando, ele tentando proteger a Otnus e o Accelerator voando lá majestosamente com aquelas asas brancas. Só que de cara ele não fala nada com o Toma, ele deixa tudo quieto e vai com a intenção de como se ele estivesse tentando atacar
a Optimus. O Toma vê aquilo e começa a defender, tipo, cancelando os ataques do Accelerator, tudo normal. E o Accelerator não fala nada ainda, continua só encarando assim, mas às vezes a gente via umas coisas quando ele terminava de pensar, como se fosse um sorriso, deixando a entender que algo estava acontecendo a mais do que a gente podia ver. E essa foi a terceira batalha do Accelerator versus o Toma. O Accelerator parecendo que estava tentando atacar a Optimus e o Toma brigando com ele para protegê-la, parecendo com o primeiro encontro, só que dessa vez o Accelerator estava de asas brancas e estava calmo, sereno e até com um sorriso. E tecnicamente dessa vez o Accelerator estava do lado certo, afinal o Toma estava protegendo a Optimus, que até aquele momento era uma vilã. E enquanto isso acontecia, finalmente quando o Toma, depois que acontecem umas coisas e o Toma vence a batalha, e todo mundo vê aquela situação e começam a falar que não podem mais atacar o Toma, já que ele é o mais forte e tal, ficaram com medo disso. Finalmente é mostrado, através de uma conversa que o Accelerator teve, que a verdadeira intenção dele em tudo aquilo realmente era essa, era fazer com que as pessoas reconhecessem o Toma como o mais forte da Cidade Academia e ninguém fosse atacar ele, o que é bem interessante, afinal esse era o verdadeiro objetivo do Accelerator. Ele queria ser o mais forte para que ninguém fosse o atacar, e ele decidiu dar esse posto para o Toma. Então diz aí, vocês já começaram a entender o quão amiguinhos os dois ficaram? Cara, ele deu disse, não foi até romântico. Ele deu o posto que era o objetivo dele, o primeiro sonho que ele teve de não ser atacado por ninguém, para o Toma, cara. Olha que lindo. E claro, depois do sequestro da Last Order lá em Genesis Testament, vimos como isso ainda tá mostrando resultados até hoje, depois de todas essas amizades que ele teve, essas conexões que ele teve com Toma. Quando a Last Order é sequestrada, quem ele imagina logo que tá tudo bem, alguém vai salvar ela? Quem é a primeira pessoa que ele imagina? Claro que seria o menino do Imagine Breaker, né? Eu falei mais do ponto de vista do Accelerator, porque do Toma, digamos que logo depois que os dois brigam lá na Terceira Guerra, já foi bem mais sussa pro Toma começar a ver ele como um amigo. Primeiro ele viu realmente como um amigo, a gente já deu pra ver isso, como ele conversava normalmente lá na reunião que a Livinha tinha comandado. Também vimos como ele até pedia ajuda para o Accelerator de vez em quando. Então o próximo Toma já foi bem mais fácil. Agora você é meu amigo e pronto. Agora a parte que eu queria chegar, as verdadeiras peças do plano do Alastair, ou seja, a verdade por trás dele ter feito tudo isso com o Toma e com o Accelerator. Porque eu não sei se você percebeu, mas tudo que aconteceu durante a história tem uma conexão com o Alastair. Não importa qual parte seja, alguma coisa você vê por baixo dos planos tinha alguma conexão. O plano Level 6 realmente tinha sido desenvolvido, na verdade, pelo Alastair, não em total, afinal ele não estava nem um pouco interessado que o Accelerator virasse um Level 6, ele não queria que o plano fosse concluído. Por isso, quando o Toma impediu o plano, na verdade ele estava sussa com isso. Ele, na verdade, apenas queria a criação da rede Misaka, tanto para ele colocar os arquivos da Terceira Árvore nela, ele também queria mandar cada uma das Misakas para um lado do mundo, para expandir o Campain pelo mundo todo. Ele então tinha muita coisa envolvida com isso, do plano Level 6. Ele queria a criação das clones, ele queria a criação da Last Order, já que foi ela, ele utilizou ela para criar o anjo artificial. E vimos também como ele tem grande impacto no futuro do Toma e do Accelerator. Afinal, ele trouxe o Toma para a cidade. Ele estava planejando desde o começo trazer o Toma para a cidade. Só que no começo a gente achava, na verdade, que era apenas por causa do Imagine Breaker. Mas na verdade parece que o Toma tem mais importância ainda para o plano dele. Já que o plano dele não é algo só de um ponto. O plano dele são vários planos gigantescos e diversos que ficam todos indo para a mesma direção, para o plano principal, para o final do que ele realmente quer. A mesma coisa vale para o Accelerator. Ele queria trazer o Accelerator para a Cidade Academia depois que ele viu os poderes dele. Ele também colocou o Accelerator como o número 1, claro, por a vantagem no poder dele, mas além disso, ele também falou que essa classificação também era o grau de importância que cada Esper tinha no desenrolar do plano dele. Então o Accelerator era a principal peça dos Espers que serviria para seu plano. O verdadeiro motivo do Kakine ter lutado
lutado contra o Accelerator durante a primeira batalha, não foi por causa de uma inveja que o Kakini tinha do posto de primeiro lugar, nem nada disso. Ele na verdade queria derrotar o Accelerator para provar para Alastair que o Kakini serviria mais do que o Accelerator nos planos dele. Vimos que com a intenção de trazer o Toma para a cidade, ele queria ter uma arma contra os magos. E além disso, ele também queria fazer com que o distrito de números imaginários tomasse uma forma, como a Kanzakiri. Essa mesma situação foi usada no Accelerator. Com o Accelerator, vimos que ele queria que os cientistas tentassem evoluir a força dele, criando clones da Misaka para o plano de level 6, fazer com que ele se encontrasse com a Last Order e com esse contato protegesse ela para que ela fosse usada para criar o anjo artificial, que com o telasma daquele encontro o Accelerator absorvesse o telasma e conseguisse as asas angelicais. Isso também era parte do plano do Alastair. Vimos que o contato do Accelerator e do Toma era necessário para despertar o Aiwas. Então sim, tipo, todo o anime de Toaru parece só a gente ver no plano dele se desenrolando, do Alastair. E o mais interessante é que mesmo ele sendo o personagem que aparece desde o primeiro episódio de Toaru, ele não é nem um pouco explorado até o arco dele. E com o resultado desses planos, podemos ver o Accelerator finalmente alcançando a força da terceira árvore para se rebelar contra deuses e tal, e o Toma conseguindo uma experiência lutando contra os God Magics para conseguir mais força, para conseguir lutar com magos mais fortes. Vemos tudo isso desenrolando simplesmente pro objetivo final do Alastair. Mesmo a gente não sabendo como exatamente ele vai fazer, mesmo que vemos vários pedaços do plano dele se conectando, sabemos que o plano do Alastair é a destruição completa da magia e das coisas sobrenaturais desse lado da magia total. Ele não quer que exista nenhum. Na primeira parte de tudo sobre o Alastair que eu fiz lá no vídeo anterior, eu falei um pouco dos motivos, das motivações do Alastair querer fazer isso. Mas em outras palavras, onde é que eu quero realmente chegar? O que eu quero dizer é que o Alastair projetou o Toma e o Accelerator. Claro que eles viveram e coisas assim, mas foi algo tipo Wise, e ele realmente projetou toda a rota que eles traçaram para que eles se tornassem os seres que iriam destruir toda a magia desse mundo. Mesmo ele sendo extremamente forte, ele sabia que ele não era a pessoa que iria fazer isso. Ele até estendeu a vida dele, 1700 anos, por isso até que a gente vê ele naquele tubo, tudo isso para que ele pudesse ajudar esse plano a acontecer e finalmente ser eles dois e mais um monte de outras coisas que ele fez para caso de errado, destruírem no final a magia por completo. Então ele queria que o Toma e o Accelerator fossem capazes de até mesmo derrotar God Magics, entendeu? E se tem alguém que pode fazer isso é o Alastair, cara, porque realmente não existe personagem mais roubado do que o Alastair em todo mundo. Eita, quer dizer, eu vou deixar isso pro top 10 geral. Bom, obrigado por assistirem o vídeo, valeu, falou, fui! Deixa aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso.